os anúncios, tá? Esperando que ela fosse passar. Boa noite, irmãos. E a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nos lembramos a semana dominical. Hoje foi uma bênção, graças a Deus. Deus tem nos ensinado muito através dos professores. A gente temos compartilhado também as dúvidas e o que a gente tem visto e aprendido através do livro de Gálatas e Colossenses. Nós temos aprendido o sentido verdadeiramente de estar nos colocando no lugar daqueles que engrandeceram a Deus em um passado para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, defendendo Cristo, entendendo da palavra do Senhor. E na quarta-feira nós temos culto de doutrina, a partir das 19h30. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus na quarta e na escola bíblica dominical. E à noite, nossa escola bíblica começa às 9h, e à noite esse culto de adoração que estamos realizando agora a partir das 18h30. Muito obrigado, meu amado irmão. Amém? Irmãos, desde já convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Vamos ler o verso 35 ao 40. Quem for achando, fique de pé em respeito à palavra do Senhor. Irmãos, nós temos estudado Jesus Cristo, a manifestação de Deus, eu sou. A gente trabalhou um pouco no Antigo Testamento, naquela ocasião em que o Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente e se apresentou como o grande eu sou, o grande Yahweh. E agora nós estamos apresentando o nosso Senhor Jesus, se apresentando como o grande eu sou, ego emi. Aí aqui nós vamos estar trabalhando o primeiro ponto desta noite. No Novo Testamento, Jesus, a manifestação de Deus, eu sou, ego emi, eu sou o pão da vida. Vocês lembram de tudo que nós temos visto até aqui, igreja? Igreja? Amém. Amém. Desde já agradeço a presença do Ismael e da sua esposa. Eu queria nem dizer isso, mas irmãos, eu conheci o Ismael do tamanho do Luquinha. Tô ficando velho, viu? Olha ali, ó. Eu estava até comentando com as meninas de manhã. Na oportunidade que eu tive de passar ali na igreja de Granja Portugal, junto com o pastor Guedes, na época era o pastor Guedes, eu conheci ele correndo ali nos pastos da igreja. Só tinha cabeça. Hoje está aí, ó. Bonito. Né? A Rayane que o diga, né? Aí, ó. Bonito. E eu tô ficando velho. Amém? Meu filho, seja bem-vindo. Essa igreja ele ama. Irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz assim. João capítulo 6, verso 35. Estão comigo? Sim. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora esteja me vendo. Todo aquele que o Pai me der, esse verá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus seja louvado. Senhor Deus, amado Pai,
Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, pela leitura dela, Deus. Abre, ó Deus, o nosso entendimento. Que não venha ser eu, ó Deus, mas sim o teu Espírito, ó Pai. Diante de nós, ó Deus, está as tuas escrituras, pois nos revela ela, ó Deus, na medida da tua vontade. É o que eu te peço, ó Deus, e a tua igreja te pede, em teu nome gracioso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Então aqui no Novo Testamento, nós encontramos Jesus se referindo a si mesmo com a palavra eu sou, no grego ego emi, revelando assim a sua natureza divina e a relação com Deus, o Pai. Jesus, ele usa o ego emi no Evangelho de João de forma absoluta. Nós vimos isso no domingo que eu preguei sobre esse tema. 7 vezes, para se identificar com Deus, de Êxodo capítulo 3, verso 14. Quando ele apareceu para Moisés, para libertar o seu povo na sarça ardente, e se apresentou: eu sou o que sou, eu sou Yahweh no hebraico, falando assim o nome exato de Deus. E aqui é a maior afirmação da divindade de Deus, da sua divindade. Nessa ocasião aqui em João, Jesus tinha acabado de fazer o milagre dos pães e dos peixes. Isso para que você entenda um pouco do contexto. Depois que ele deu graça, ele alimentou toda aquela multidão. E no dia seguinte, o povo estava procurando Jesus, não pelo que ele pregava, mas pelo milagre que ele tinha feito da multiplicação. Mas aqui em João capítulo 6, nós encontramos uma declaração de Jesus em uma das mais conhecidas e profundas do Evangelho de João. Aqui Jesus se apresenta como o pão que sacia a fome espiritual das pessoas. Jesus, ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães, alimentando mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Nós observamos isso aqui no capítulo 6, do verso 1 ao 14. A multidão, impressionada com o milagre que Jesus tinha feito, queria fazer dele rei. A gente vê isso no verso 15. Quando eles chegam até Jesus, a multidão, e querem fazer dele rei à força. Então ele se retira dali e vai para o monte. No dia seguinte, a multidão encontra e pergunta a ele, no verso 25, como você chegou aqui? E Jesus, em vez de se gabar do milagre que tinha feito, ele aponta para si mesmo como o verdadeiro pão da vida. O interessante é que aqui encontramos Jesus, o ego emi, se apresentando como Deus, o Yahweh, o grande eu sou, no verso 27. Acompanhe comigo. Parafraseando aqui, ele diz: eu sou o Filho do Homem, pois Deus, o Pai, me selou com a sua autoridade. Eu sou o ego emi, eu sou Deus, o grande Yahweh. Mas uma pergunta que me vem à mente, e essa pergunta foi feita por Salomão, e eu faço a vocês: mas de fato, habitará Deus na terra? De fato, Deus habitou entre nós? Essa pergunta foi uma pergunta que o rei Salomão fez lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Acompanhe comigo. Nessa ocasião aqui, Salomão tinha terminado o templo para o Senhor, para que Deus fosse adorado, o grande Yahweh. Aí ele diz assim no verso 27 de 1 Reis, capítulo 8. Estão comigo, igreja? Lucas, eu falei que tu corresse aí, hein?
Observe, mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Mas respondendo a essa pergunta de Salomão, houve um tempo em que a glória de Deus havia habitado no tabernáculo, no templo. Houve um tempo que a glória de Deus, o grande Yahweh, habitou no templo. Observe aqui em 1 Reis, nesse capítulo que estamos lendo, no capítulo 8, o verso 10 e o verso 11, nos diz assim: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então aqui nós observamos que teve um tempo que a glória de Deus encheu o tabernáculo, e que foi feito, o tabernáculo que foi feito para o Senhor. Em Êxodo, capítulo 40, verso 34 ao 35, nos diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em duas ocasiões aqui, nós temos visto que o Senhor verdadeiramente habitou no templo, habitou no tabernáculo, o grande Yahweh. Então, verdadeiramente, o nosso Deus, ele habitou no meio do seu povo. Mas nós observamos que Deus fez exigência em todos os períodos que ele habitou entre nós. No início, com Adão e Eva, o Senhor fez exigências, mas eles desobedeceram. Deus fez exigência a Abraão e o povo desobedeceu. Deus fez exigência a Moisés e o povo mais uma vez desobedeceu. Nós observamos que o Senhor fez exigência a Salomão, mas o povo desobedeceu. Então essa glória, a glória de Deus, o Shekinah do Senhor, foi embora do meio do povo desobediente de Israel, foi embora do meio do povo. No livro de Ezequiel, várias passagens nos mostram que a glória de Deus se afastou do povo, se afastou do tabernáculo, especialmente o capítulo 11, nos mostra que o Senhor saiu do meio do tabernáculo e foi habitar em uma montanha, porque o povo era um povo de dura cerviz, era um povo desobediente. Mas então, algo maravilhoso aconteceu. A glória de Deus voltou a habitar com o seu povo na Páscoa do seu Filho, Jesus Cristo. Aqui em João, capítulo 1, verso 14, nos diz assim, João, capítulo 1, verso 14. Estão comigo, igreja? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Os autores dos 4 evangelhos apresentam apenas alguns episódios da vida de Jesus.
na terra, pois seria impossível redigir uma biografia completa. Assim a palavra do Senhor nos ensina, lá em João capítulo 21, verso 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse relatada individualmente, creio que nem o mundo inteiro teria espaço para os livros que seriam escritos. Cada um dos escritores dos evangelhos escreveu o livro no seu ponto de vista, e também aquilo que Deus permitiu pela graça do Espírito Santo. Mateus, ele escreveu especialmente aos seus compatriotas judeus, enfatizando que Jesus de Nazaré havia cumprido as profecias do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos romanos atarefados, enquanto Mateus enfatizou o caráter do rei. Marcos apresentou o servo ministrando o povo a sua necessidade. Lucas escreveu o seu evangelho aos gregos e lhe apresentou o Filho do Homem, o Salvador compassivo e amoroso. Mas coube a João, o discípulo amado, escrever um livro tanto para os judeus quanto para os gentios, apresentando Jesus como Filho de Deus. Então aqui entramos no nosso tema propriamente dito. Sabemos que quando João escreveu o seu relato, ele tinha em mente tanto os gentios, que somos nós, quanto os judeus, pois em várias ocasiões ele interpretou as palavras e os costumes judaicos para os seus leitores. Para os judeus, ele enfatizou que Jesus não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mas também apresentou quem ele era, e o seu tipo, e os seus costumes, e a sua vontade. João, ele apresentou os tipos de Jesus. Por exemplo, Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, a escada entre o céu e a terra. Ele é um novo templo e oferece um novo nascimento. Ele é a serpente que Moisés levantou no deserto. E aqui ele diz que ele é o pão de Deus que desceu do céu. Ego emi, eu sou. Enquanto os 3 primeiros evangelhos concentram-se em descrever os acontecimentos da vida de Jesus, João enfatiza o significado desses acontecimentos. Por exemplo, os 4 evangelhos relatam a ocasião em que Jesus alimentou os 5.000. Apresenta este milagre da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. Mas somente João, observe, somente João registra o sermão sobre o pão da vida. Em todos os evangelhos, é só João, o preferido, apresenta o Logos de Deus. Após o milagre de Jesus, depois que Jesus partiu, orou, ele apresenta que ele é o pão da vida que desceu do céu. Isso aqui em João capítulo 6, do verso 48 ao 51. No verso 48, João capítulo 6, verso 48, em uma pequena frase, ele repete mais uma vez: eu sou o pão da vida, ego emi.
Quando ele se apresenta aqui, ele está dizendo: eu sou Yahweh, o grande Deus, o pão da vida. E ele continua: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Aí no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui o Senhor deixa bem claro, através das palavras de João, que Ele é o pão da vida. Ao longo de todo o Evangelho de João, pode-se ver um tema constante: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se nós nos entregarmos a Ele, receberemos dele a vida eterna. É como eu disse mais cedo pela manhã. Eu vi um texto que uma criança vê a mãe dela angustiada e ela fala: mãe, por que a senhora está tão preocupada com os dias desse ano? Tudo é Jesus, mãe. O ano começa com o mês de janeiro, com J, Jesus, e termina em dezembro com D, de Deus. Então, do começo ao fim, é Cristo nos apresentando Deus. Depois de termos visto tudo isso, eu vou estar trabalhando o primeiro ponto essa noite. Os irmãos devem ter observado que não tem como nós trabalharmos esse tema do pão da vida apenas em uma única noite. Porque em todo esse capítulo 6 de João, encontramos vários textos, vários versículos, Jesus deixando bem claro que Ele é o pão da vida. Mas essa noite eu quero estar trabalhando um pouco e trazendo algumas aplicações. Jesus, o pão da vida. Encontramos Jesus dizendo: eu sou o Ego-Emi, o pão que desceu do céu. O que significa pão da vida? É bem fácil entendermos que pão é o símbolo de sustento, a vida, o alimento. E no Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19, o pão é um elemento essencial da vida diária. Quando diz que nós iríamos comer do suor do nosso rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. No Salmo 104, verso 14 e verso 15, diz assim: façam crescer a relva para os animais, e as plantas que o ser humano cultiva, para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhes dá brilho ao rosto, e o pão que lhes sustém as forças. Então aqui nós observamos que o pão é o alimento. A vida refere-se à vida eterna, a vida em plenitude e comunhão com Deus. Aqui em João capítulo 6, verso 35, é uma afirmação poderosa e central no ministério de Jesus, onde ele se identifica como o pão da vida, sinalizando que ele é o suprimento essencial para a vida espiritual dos seres humanos. Ele é o suprimento, é o alimento espiritual. Essa autodeclaração de Jesus não é apenas uma simples metáfora, não, mas uma profunda revelação da natureza de Cristo como o grande eu sou, e aquele que sacia
as nossas necessidades espirituais existenciais. A ideia de fome, sede, não se refere apenas à necessidade física do homem, do ser humano, mas uma fome e sede espiritual que todos nós já experimentamos um dia ou estamos experimentando. Não é à toa que o mundo hoje tem tanta crises mentais, psicológicas, porque o mundo está doente por falta de não se alimentar de Cristo Jesus em sua vida. Jesus está dizendo que Ele é o pão que sacia a fome espiritual das pessoas, oferecendo vida eterna e comunhão com Deus. Aqui no verso 26 do capítulo 6 e o verso 27, Jesus ele questiona o porquê o povo o procura. Observe, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que vocês estão me procurando não por causa dos sinais que viram, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Muitas vezes nós procuramos o Senhor quando estamos precisando de algo, ou estamos enfrentando alguma dificuldade, ou estamos procurando o Senhor para o nosso próprio ego pessoal. Aqui no verso 27 ele diz: trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com seu selo, que é o Espírito Santo. Então aqui no verso 27, é um convite claro e contundente. Um convite contundente, onde Jesus ele orienta os seus ouvintes a forçar os seus esforços, não nas necessidades materiais, efêmeras da vida, mas representadas pela comida que perece, que estraga, mas na verdadeira nutrição espiritual que Ele oferece, que é a vida eterna. Muitas vezes olhamos para o momento, saciamos uma fome espiritual momentânea e esquecemos que o Senhor deixa bem claro que quem comer desse pão não terá mais fome. Aqui não está dizendo uma comida física que você vai comer, aí não vai mais precisar se alimentar, mas sim de um alimento espiritual. Você não vai mais adoecer mentalmente, não vai mais ser escravizado pelas tuas culpas ou os teus pecados, porque tu vai estar verdadeiramente tendo um encontro com Jesus. Ele te convida aqui, Jesus, o convite dele é bem claro: aqueles que se aproximam dele, ou seja, que buscam um relacionamento genuíno e aceitável com o Senhor Salvador, nunca mais terá essa doença, essa fome espiritual. Nunca mais experimentarão a falta de sustento espiritual. Irmãos, os irmãos sabem que eu estou fazendo psicologia pastoral. E uma coisa que os professores batem muito lá, que eu acho isso magnífico, é que o homem por si próprio, ele não vai conseguir alcançar nada. Ele pode ir no melhor psicólogo do mundo, mas se ele não buscar a Deus, nada vai servir. E do mesmo jeito ele trabalha em nossa vida, na vida do profissional que está ali se formando. Se nós acreditarmos que esse conhecimento intelecto é nosso, nós não vamos conseguir ajudar ninguém.
O primeiro ponto que ele ensina é você mesmo confiar em Deus para que você possa trabalhar nas orações a quem você está tratando. Porque tem muitas pessoas achando, pelo ego humano, que essa doença espiritual é algo fácil a ser tratável. Portanto, a fé em Cristo não apenas garante a salvação, mas também promove uma vida abundante, plena, no presente e na eternidade. Não estamos falando só de algo aqui, mas é olhando para o futuro. É olhando para o Egoemi, o grande Yahweh. A mensagem central desse estudo enfatiza a diferença entre a santificação temporária, que logo passa, aquela santificação que o mundo oferece, aquela cura que o mundo oferece, nos mostrando uma cura espiritual verdadeira, uma santificação plena que vem de Deus, não é do homem. Ela vem do Senhor. A comida que substitui aqui para uma vida eterna é aquela que Jesus, o Filho do Homem, dá, simbolizando a obra redentora de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Esse é o verdadeiro alimento. Esse é o ponto X da questão. Estes versículos revelam a missão de Jesus, como aquele que vem trazer não apenas a vida temporária, mas a vida na plenitude de um relacionamento duradouro com Deus. Irmãos, esse relacionamento exige tempo. Você não pode achar que esse relacionamento vai se firmar da noite para o dia. É algo constante em tua vida. É aquela terapia que você tem que fazer todos os dias. É a leitura diária da palavra de Deus. É a busca diária da palavra de Deus. É uma oração incessante pela tua vida e pela vida do próximo. É este encontro que nós estamos tendo aqui. É este encontro, é esse momento que vamos estar olhando para o futuro. Não pense que vai passar hoje. Não é aquela betetacil que você está cheio de dor, que chegou no hospital, só passa esse remédio, você toma, você sai de lá todo torto, mas logo de imediato você está bem. Aquele soro, mas com poucos dias você adoece de novo. O nosso Deus, Ele não trabalha assim. Ele quer trabalhar aqui, para nutrir aqui e gerar em nós a sua essência, a sua imagem e semelhança. É isso que Ele espera de nós. Irmãos, não é fácil ter essa plenitude. Não é fácil. Aqui Jesus estava apresentando quem Ele era. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o povo mesmo assim não acreditava. A obra redentora de Cristo, ela é retificada pelo selo do Pai, que confirma a sua autoridade, a natureza divina da oferta que Ele fez. E essa oferta, para ser aceita pelo grande Yahweh, foi a sua própria vida. Porque nós não éramos nada. Pastor, o senhor sempre disse que eu não era nada. Mas nós não éramos. Nós não somos nada sem o Senhor. Nada sem o grande eu sou. Nada. É uma manifestação da graça divina. É essa manifestação que nos leva a refletir sobre as nossas prioridades espirituais. E sobre o que realmente alimenta a nossa alma. O que você tem se importado na tua vida? Pelo que tu constrói aqui? Que a traça e o ferrugem vai comer? Ou por esse tempo que o Senhor tem te dado?
de adoração e busca a essência desse Redentor na nossa vida. É isso. Quando eu estava preparando esse sermão, eu até coloquei no grupo, comentei até com a Diene, que eu tinha que desabafar com alguém. A Diene estava dormindo, aí eu olhei para o grupo, aqui, alguma pessoa vai ver, alguém vai ver. Aí eu coloquei lá no grupo, ali em minhas poucas palavras, o entendimento do que essa pergunta de Salomão me doeu, quando ele perguntou: será que de fato Deus habita em nosso meio? Será que de fato? Aí de imediato eu me lembrei, quando ele disse assim, eu vou preparar lugar para você. Isso ele falando para mim e você. Eu vou preparar lugar para você, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou te deixar o meu Consolador, com a minha mesma essência. Quando ele fala outro Consolador, o mesmo Consolador, ele está dizendo que ele está deixando o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, essa pergunta de Salomão, será que de fato Deus habita entre nós? Ele habita em ti, através do Espírito Santo. Tu é templo e morada do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É esse entendimento que Deus me deu ali naquela noite, que eu tive que compartilhar com vocês. Você consegue entender? Jesus está dizendo que Ele é o pão que sacia a fome espiritual das pessoas, oferecendo vida eterna e comunhão com Deus. Ele é o Ego-Emi, o grande eu sou, e Ele habita em nós. Mas para isso, não podemos ser servos desobedientes, porque Ele se aparta de nós. Não podemos ser servos negligentes com a sua palavra e a essência dele em nossa vida. Irmãos, as lutas vão vir, elas vão bater, mas cabe a nós entender que o Senhor olhou para mim e você e disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É nele, é para Ele e por Ele. Então, com esse pensamento, eu quero fazer algumas aplicações. Temos que aprender a aplicar Jesus em nossa vida. E é isso que falta. Jesus, Ele é a fonte da vida. Ele é a única fonte de vida eterna e sustento espiritual, não há outro. Não é o seu trabalho, não é a sua posição, não é o seu médico, não é o seu psicólogo, não é o seu marido, não é a sua mãe, não é o seu pai. É Ele. É Ele que é a fonte de todo sustento espiritual. É o equilíbrio que falta entre o homem e as lutas. É Ele. E Ele é o Ego-Emi, o grande eu sou. E temos que aplicar isso em nossa vida. Ninguém pode viver sem Ele. Assim como o corpo precisa de pão para sobreviver, a alma precisa de Jesus para viver. A fé é o meio de receber Jesus. Jesus, Ele convida as pessoas a crer nele para receber a vida eterna. Quando não aplicamos Jesus em nossa vida, adoecemos espiritualmente. Muitas pessoas se encontram com fome espiritual. Muitas pessoas, até mesmo na igreja, se encontram doentes espiritualmente, se escondendo deste encontro com Deus.
A fome espiritual é um sentimento de vazio, insatisfação e descontentamento que muitas pessoas experimentam em sua vida. Prefere estar em um ambiente doente, hostil, espiritualmente, que não precisa lutar contra os seus pecados, em um ambiente neutro, vazio, onde não tem cobrança, onde não tem renúncia para voltar a viver sem essa doença. É por isso que hoje tem as megas igrejas, pessoas se escondendo deste encontro. Entra vazio e sai vazio, doente. Não quer ser pastoreado, não quer ser cuidado, não quer ter a essência do Espírito, porque quando nós temos a essência do Espírito Santo, a doença bate e ela parte de nós. Porque vamos entender que quem habita em nós é um ser maior. É como se houvesse um buraco dentro delas que precisa ser preenchido, mas não sabe com que. Estão perdidas. Busca tratamentos para essa doença espiritual em várias coisas. Em festas passageiras, em amizades falsas, em sentimentos vazios, em viagens, buscando um descanso apenas físico. E esquecem que estão doentes espiritualmente. Esquecem. Pastor, isso dentro das igrejas? Sim, dentro das igrejas. Pessoas amarguradas. Pessoas que não conseguem sentir amor nem por ela mesma. Porque se afastou desse alimento espiritual. E o que causa essa fome espiritual? O que causa essa doença espiritual? A separação de Deus. É o que causa nós adoecermos. É a separação de Deus. Muitas vezes baseado pelo tempo. Eu já tenho muito tempo de igreja. Então não precisa ir para o culto hoje não. Eu já tenho muito tempo de igreja. Não precisa ir para a escola bíblica não. Eu já leio a Bíblia, já entendo. A separação de Deus. A humanidade, ela foi criada para ter um relacionamento com Deus. E o que quebrou isso foi o pecado. O pecado separou o homem de Deus. O pecado, a desobediência, a busca por Deus. Lembra quando o Senhor vinha sobre o jardim visitar Adão? Todas as tardes, comunhão, encontro, busca. E o que foi que o homem fez? Pecou, desobedeceu. O outro ponto que nos causa fome espiritual é a busca por significado. As pessoas buscam significado e propósito na vida, mas muitas vezes encontram coisas que não satisfazem, buscando os seus objetivos, as suas lutas, as suas folgas. Eu estou de folga, eu vou viajar. Eu estou de férias, esqueço a igreja, a comunhão, eu vou viajar. Esqueço esse momento de adoração, eu estou de folga. A busca pelos seus próprios interesses te adoece espiritualmente. E isso aumenta o vazio interior. O coração humano é como um vaso vazio que precisa ser preenchido com algo que satisfaz. E Jesus é a única pessoa que pode saciar a nossa fome espiritual, porque Ele é o pão da vida que desceu do céu. É só Ele. É só Ele. Irmãos, não saia aqui. Amanhã eu vou pedir demissão do emprego, vou ficar só adorando ao Senhor. Não é isso. É onde está o teu tesouro. É onde está a tua prioridade. O que tem sido prioridade para a tua vida?
O que é que tu tem priorizado? Eu quero encerrar te dizendo uma coisa, enquanto o grupo de louvor vem em direção aqui para cantarmos o último louvor. Eu quero te dizer uma última coisa. Irmãos, você foi a prioridade de Deus. Você foi a prioridade dele. E uma prioridade pesada, dolorosa e cruel. Porque ele morreu pelos meus e os seus pecados. Pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Irmãos, vamos encerrar em João capítulo 14, verso 6. Fica de pé para adorar a Deus nesse último louvor, de pé, aqueles que puder. Lucas coloca aí João 14, verso 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repita comigo, igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por Ele, porque Ele é o pão da vida. Amém. Uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro. Se está livre, nele estará. Deus não me deixa e pelo momento para passar e me para unicamente no momento certo que precisar. Deixa Deus vir em mim, vamos mostrar a saída. Talvez que você pode não, levando sempre a sua vida. Porque para o Jesus, eu deixei uma cidade para sair no sol. Ele é sempre fiel, não me dá o céu do céu. Sempre fiel na presença, você tá casar. Sempre fiel na presença para trabalhar. Sempre fiel, te dá força e nada capaz você não sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E no vergonha se levanta, não se deixa ferir. É capaz, faz caminho só pra você. Sempre fiel, para você trabalhar.
Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra em nossa vida, que possamos, ó Deus, aplicar Cristo, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, na nossa caminhada. Pai, neutraliza, ó Deus, qualquer enfermidade, ó Deus, tanto física, ó Deus, mas especialmente, ó Deus, a espiritual. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente nos alimentarmos do pão da vida, o grande Yahweh, o grande eu sou. Pai, eu te peço, ó Deus, pela tua igreja, ó Deus, e pelas nossas vidas pessoais. Nos leva, ó Deus, para os nossos lares em paz. Abençoa, Senhor, os irmãos que estavam à frente na direção essa noite. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Boa noite a todos. Vai, pessoal.